Fala galera, bem-vindo ao Vida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Miso, eu tô aqui com o Daniel Massana e com a nossa professora Patrícia Garcia. E hoje vamos falar sobre o que, Daniel? Primeiramente, muito obrigado pela presença. É muito importante pra gente. Tem uns temas que a gente sempre gosta de abordar porque são de relevância. Então, muito obrigado pela presença. É realmente uma honra poder contar com a sua presença hoje, tá bom? E hoje vamos falar sobre greve. Valeu o convite, gente. É muito bom, né, a gente participar de atividades que os nossos alunos estão desenvolvendo, principalmente alunos tão queridos, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui para poder contribuir e com um tema tão relevante, né? Principalmente hoje, que a gente tem uma realidade de relações de trabalho completamente diferente do que já teve algum tempo, né, pouco tempo atrás. Então, vamos lá. Vamos, né, nesse papo. Vamos embora. Bom, vamos começar com uma pergunta bem tranquila aqui para startar essa nossa conversa. O que é o direito de greve? Na verdade, não, melhor. Eu lembro que na sua primeira aula você contou um pouco sobre o contexto histórico do como os direitos de trabalho foram surgindo. Aí, se você tivesse como explicar isso brevemente, para depois a gente entrar em greve. Beleza, pode ser assim. Então, a greve é um processo muito natural. Porque as relações trabalhistas que a gente conhece hoje, elas surgem exatamente quando você tem a Revolução Industrial, né, e vem o advento do capitalismo, e aí tem características muito particulares das relações entre as pessoas que trabalham e as pessoas que utilizam mão de obra, que até então, né, era outra relação com outro modelo, né, econômico. Então, quando você vai falar do capitalismo, você vai falar de gente que tem liberdade, mas que não tem condições para sobreviver por conta própria, né? E aí essas pessoas vão se submeter a uma relação de trabalho onde quem tem essa capacidade de investir, que a gente vai chamar de capitalista, de empregador, de industrial, né? Tem vários termos aí para identificar, vai contratar essas pessoas para iniciar essa relação, né? No primeiro momento, nem era o que a gente conhece hoje como contrato. Só que, mesmo assim, não havendo uma formalidade ainda sobre a perspectiva jurídica, a relação já começou a acontecer. E ela começou a acontecer muito pautada nessa lógica, que o domínio vem da parte que tem condições, né? Porque tem condições econômicas. Então, antes de tudo, é um domínio baseado nesse poder econômico. E, claro, se você tem um poder econômico, é natural que você queira utilizá-lo ao seu favor, né? Então, era natural que esses primeiros capitalistas, os primeiros industriais, explorassem esse trabalhador da maneira a obter o máximo de lucro possível. E nessa relação aí, nessa correlação de forças, os trabalhadores acabavam se submetendo a condições que não são condições que a gente vai considerar ideais ou mesmo satisfatórias, né, para o ser humano. E aí, fruto dessa realidade, espontaneamente, esses trabalhadores começaram a se unir, mesmo até para conversar sobre o que eles estavam vivendo, né, sobre aquelas dificuldades por qual eles estavam passando. E aí, à medida que eles foram se organizando, conversando, eles foram percebendo que para esse relacionamento ficar minimamente equilibrado, eles precisavam de uma organização mais estruturada. E aí começou a surgir, né, no primeiro momento, aqui no Brasil, que a gente chamava de associações de socorro mútuo, né, que são os embriões dos nossos sindicatos. Mas se a gente for olhar no mundo inteiro, a história é muito parecida, né, ela vai se repetir. Trabalhadores começam a trabalhar numa relação de subordinação, percebem, né, o que acontece nessa relação de subordinação, sentem a necessidade de ter voz, e como eles não têm força econômica, a voz precisava ser feita de maneira coletiva. E aí criam, né, organismos que, a partir daquele momento, vão começar a tentar esse diálogo, né, com o empregador, se é que é possível, né, na medida do possível. E aí, quando eles vão percebendo que o diálogo não funciona de maneira como eles acreditavam que poderia funcionar, ou mesmo quando eles não conseguiam, né, ter uma porta de diálogo, aí começavam a pressionar, a resistir. Então, a greve é um instituto que, antes de ser jurídico, é espontâneo. Ele parte da própria realidade social do ser humano dentro da lógica capitalista. Uhum. E eu imagino que, no primeiro momento, quem fizesse greve era facilmente mandado embora, né? Se você pega um setor de grupo ali, 30 pessoas estão fazendo greve naquele setor, manda todo mundo embora, todo mundo quer emprego, vai contratar novas pessoas. Como que foi pro direito fazer com que a greve fosse um direito do trabalhador?
Isso mesmo, foi uma transição, né? Precisou de muito diálogo, muita conversa, muita pressão social, um entendimento político de que era relevante o movimento grevista, para que, em algum momento, o Estado reconhecesse como direito, né? Então, quando as greves começam a acontecer, aqui no Brasil, né? Vamos tentar trabalhar com a nossa realidade. Aqui no Brasil, quando as greves começam a acontecer, a gente não tem uma regulação, né? Nem em relações de trabalho, de maneira espraiada, nem em relação à greve. Então, greve era tratada como caso de polícia, né? Era vadiagem, era manifestação, que acabava gerando uma série de problemas de cunho social, porque criava obstáculos para a própria circulação, para o deslocamento das pessoas, né? Então, no primeiro momento, até porque a gente teve uma influência muito grande de trabalhadores, imigrantes, que vieram de países de capitalismo central. Então, eles vinham politizados, né? Então, eles começaram a tentar demonstrar como era importante dos trabalhadores se organizarem, pressionarem, né? E uma das formas de pressão era a mobilização, né? Com paralisação das atividades. Então, isso tudo, num primeiro momento, não foi considerado aqui no Brasil algo que a gente estava acostumado a lidar, né? Até porque a gente saiu de uma escravidão para o modelo capitalista. Então, o trabalhador escravo, ele não tinha direitos. Então, que história é essa? De parar, né, a produção, de sair para a rua, de sair gritando na rua. Então, assim, essas primeiras lideranças políticas, elas muitas vezes foram presas e até deportadas para os seus países de origem, né? A gente tem várias histórias aí que são reconhecidas mundialmente, como é o caso da Olga Benário, né? Que é uma liderança política da época que vai surgir bem nesse período exatamente introdutório. Só que aí a gente tem uma figura política muito conhecida, que é Vargas, né? Que quando assume o poder tem uma questão crucial para se manter, né? Porque eu falo muito isso até em sala de aula, vocês vão lembrar. Os trabalhadores, né? E a mãe dos empresários. E além disso, o que eu falo é que a questão não é você chegar no poder, é você se manter no poder, né? Então ele tinha uma estratégia para se manter, porque ele saía daquela lógica da República do Café com Leite. Ele não era um representante nem de São Paulo, muito menos de Minas Gerais. Então, ele precisava trazer uma proposta que lhe sustentasse. E aí, ele veio com populismo, né? Vou tentar aqui angariar esse apoio popular, já sabendo o que vai acontecer, porque a gente está num processo de industrialização. Então, ele já tinha, de certa forma, o exemplo dos países que já estavam mais avançados nesse sentido. Principalmente esses países de capitalismo central, né? E aí, a gente tem o centro europeu como berço aí, né, da Revolução Industrial, principalmente a Inglaterra. E aí, o que acontece? Sabendo disso e, né, mapeando os problemas que poderiam surgir, ele vai criar uma regulação, que a gente diz que é uma regulação numa perspectiva individual, no âmbito da relação de trabalho entre capital e trabalho, empregado e empregador, diretamente, né? É uma regulação avançada, porque vai, né, de certa forma, reconhecer que os trabalhadores estão numa relação desequilibrada e que eles precisam de uma rede de segurança. Então, ele vai, né, criar uma regulação trabalhista nessa perspectiva individual que traz muitos novos direitos, portanto, avançada, porque a gente ainda não estava no momento do capitalismo, né, que justificava essa regulação. Por outro lado, sobre a perspectiva coletiva, qual era o interesse dele? Eu quero o apoio dessa classe trabalhadora, mas eu também não quero romper com a classe patronal. Né? Não é interessante para mim, porque é uma elite, né, inclusive econômica do país, que eu também preciso, né, de certa forma, uma aproximação. E aí ele cria uma regulação coletiva que, ao mesmo tempo, autoriza, né, os sindicatos existirem, né, permite que, inclusive, as manifestações aconteçam, mas, ao mesmo tempo, a gente pode utilizar uma palavra que é muito, que aparece muito nas obras teóricas, né, que é cooptação. Ao mesmo tempo, ele vai cooptar, né, esse movimento operário. Como é que ele faz isso? Ele estipula um toma lá da cá. Quem me apoiar, eu vou autorizar o funcionamento, porque para o sindicato ser constituído naquela época, precisava,
de fato, né, desse crivo do presidente da República, da figura do presidente da República, né? Era algo realmente muito atrelado aí ao próprio Getúlio Vargas, né? Mas, em compensação, se você me apoiar e se eu regular, eu vou te dar uma contrapartida que é, a contribuição sindical. Né, que é o famoso, a gente conheceu como imposto sindical, mas que existe toda uma discussão, né, no direito, porque não é um imposto, mas também não é uma contribuição, né, que por muito tempo foi uma obrigação do trabalhador, né, oferecer o valor de um dia de trabalho para o Estado, né, e esse valor acabava sendo repassado do Estado para os sindicatos. Então, era uma maneira aí, né, de você fazer uma espécie de barganha. Vocês me apoiam, mas, em compensação, né, eu vou dar base financeira para vocês existirem. E isso, de certa forma, se manteve, né, por muito tempo, a própria lógica disso, de haver, de certa forma, não haver esse enfrentamento em relação ao Estado. Só que, numa perspectiva política, sindicato tem que ser independente. Por mais que eu tenha um governo que seja representante, aparentemente, dos trabalhadores, partido é partido, sindicato é sindicato e governo é governo. São coisas diferentes, tá? Hoje a gente ainda, de vez em quando, confunde um pouco, mas o ideal é saber que o papel de cada um é um papel de autonomia. Acho que eu falei demais, né? Não, isso é muito legal. Isso é muito importante as pessoas entenderem de onde vem tudo que a gente tem hoje, né? E quando a gente fala ainda desses direitos, onde que foi a primeira previsão, assim, dizendo legal, o primeiro documento escrito falando, olha só, você tem direito à greve? Então, eu posso dizer que talvez não a primeira, né, mas a mais relevante tenha sido a Constituição de 88. Por quê? Pelo momento político dela. A Constituição de 88 é o reflexo jurídico da reabertura democrática. Então, na hora que a Constituição de 88 reconhece a greve como um direito constitucional, inclusive como garantia fundamental, porque está lá no artigo 8º, aí faz toda a diferença, né? Então, assim, eu acho que esse é o marco legal que vale a pena a gente fazer a referência. Porque a lei de greve, né, a que a gente tem hoje válida, inclusive é logo depois, né, que é a lei 7.783 de 1989. Mas eu acho que tudo, né, faz sentido, começa a acontecer à medida que você tem lá no texto constitucional, que ele tem mais força, né? Então eu acho que esse é um marco legal que vale a pena a gente divulgar, né? Quando a gente fala em greve, a gente tem meio que um conceito meio aberto do que pode ser. Quais são os principais objetivos da greve? O trabalhador, o que representa, assim? Então, essa é uma questão muito interessante, muito complexa. Porque, assim, o direito, quando ele regula alguma coisa, ele regula sobre uma perspectiva contextualizada, né? Então, na hora que a gente regula lá em 89, a realidade das relações de trabalho é completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Então, eu posso dizer para você que o que a lei garante em termos de greve não é o que se precisa mais. Não é suficiente mais, tá? Por quê? Porque o parâmetro da lei é o parâmetro daquela realidade. Então, a lei vai dizer que, claro, todo trabalhador tem direito, né, a pressionar o outro lado, né, a classe patronal, para ser ouvido. O princípio da greve é esse. Como a relação não é uma relação tranquila, não é uma relação fácil, muitas vezes eu brinco muito que é uma relação de amor e ódio, né? Então tem momentos que é importante você chacoalhar as coisas. E a forma de chacoalhar as coisas, né, na perspectiva operária, é parar a produção. Porque é claro que vai chamar a atenção imediatamente, porque se não produz, não se ganha, né? Então você impacta de imediato o patrão, né? Então ele vai parar para te ouvir. Só que lá, né, nesse contexto aí, fazia todo sentido que quem levasse essa questão, inclusive pautasse a própria classe trabalhadora, né, chamasse para uma assembleia, uma reunião, para pensar a necessidade de paralisar, porque o momento de paralisar é um momento muito delicado, você tem que saber. Né? Porque se você fizer muito antes, pode ser que você não consiga o efeito que se deseja. Mas se você fizer também depois, você perde o time, né? E aí não vai, né, também conseguir o êxito necessário. Então, assim, tudo isso na lei está atrelado à figura do sindicato, né, que é uma instituição delimitada juridicamente. Então, não é qualquer grupo de trabalhadores que podem, por exemplo, paralisar. Primeira coisa que eles precisam é ter um sindicato. Segunda coisa é deliberar isso
com toda a classe que eles representam. Então, formar uma Assembleia Geral, aprovar numa Assembleia Geral, e aí você tem que ter votação de maioria, porque a greve não pode ser uma vontade de quem está no sindicato. Tem que ser uma vontade da classe trabalhadora representada, né? Então, tudo isso a lei determina, tá? Só que hoje a gente tem o que eu chamo de zona cinzenta, né? A gente tem uma gama de trabalhadores que não tem aquele formato tradicional da legislação trabalhista, da CLT. Carteirinha assinada, vínculo empregatício. Isso a gente chama de pleno emprego. Aqui no Brasil, a gente nunca vivenciou realmente essa coisa do pleno emprego, né? Essa ideia do pleno emprego. Mas a gente teve, né, o nosso arremedo em relação ao pleno emprego, principalmente a partir do governo Vargas, né? Que aí a gente começa a tentar, né, uma formalização maior, né, da classe trabalhadora. Mas o Brasil é um país, né, que tradicionalmente tem aí um grupo de trabalhadores que vão sempre estar na informalidade. A gente nunca ofereceu oportunidade de trabalho suficiente para todos. Isso é fato. Mas hoje a situação ficou muito mais complexa, porque hoje a gente tem trabalhadores que ficam muito nessa linha tênue, né? Por isso que a gente chama de zona cinzenta, zona grise do trabalho, que não tem claramente o vínculo empregatício, mas não tem completa autonomia. Então não dá para você encaixar nem de um lado nem do outro. Nem o direito civil vai resolver a vida desses trabalhadores e nem o direito do trabalho está resolvendo a vida desses trabalhadores. E o que você faz com eles? Mas independente do que o direito vai fazer com eles já estão sofrendo, né, a realidade das relações de trabalho. A gente está falando aí, por exemplo, de entregador de aplicativo, né, do trabalhador de plataforma em geral, motorista de Uber e uma série de outras atividades que vão surgindo com a tecnologia invadindo, né, o mercado de trabalho. Natural. A gente está no momento intenso da revolução tecnológica, né? Então, também é natural que no momento de transição, que é o nosso, né, a gente tenha muitas dúvidas e o direito não tenha todas as respostas. Então, hoje, o que se pensava em termos legais sobre greve tem que ser repensado. Porque para esses trabalhadores poderem, de fato, terem esse reconhecimento desse direito, eles teriam que ter uma organização tradicional. Isso não acontece, porque os sindicatos não representam, né, dentro da classe trabalhadora que eles representam, por uma questão jurídica, trabalhador de zona grise, né? Porque a gente tem uma coisa que na nossa lei que se chama enquadramento sindical. Então, se o teu empregador não está numa categoria econômica, muito menos você vai ter uma categoria profissional que te represente, e isso vai te impedir de ter um sindicato. Mas aí, até tomando aí o lugar, né, dos meus colegas aqui que estão me questionando, né, a pergunta que eu faria é, e aí, o que acontece? Isso que eu ia fazer agora. Faz o quê? Né? Pois é, desculpa aí, Léo. Né? Tô aqui exercendo um pouquinho, né, tô matando a saudade da minha época de jornalista, né, porque eu também tenho formação de comunicação social, então isso aqui é um ambiente que eu adoro, né? Tô muito feliz mesmo, como eu falei pra vocês. Tipo, se quiserem me convidar, tô até me oferecendo pra produção. Tô me oferecendo pra produção, pra qualquer coisa que vocês precisarem. E aí a vantagem é que eu tô me oferecendo, então é trabalho voluntário. Olha aí, que legal. Olha aqui, né? Que interessante. Tá registrado. Não, tá. Podem manter, né? Então não vão ter, né, uma obrigação. Né? Não, é um prazer, gente. É um barato isso aqui. Então, essa é uma questão, né? E aí, o que esses trabalhadores... Não, tem, porque a gente já está vendo acontecer. Porque, assim, o direito não pauta a realidade. É o contrário, né? Normalmente é a realidade que começa a pautar o direito. A gente tem, sim, alguns momentos em que a gente precisa ter o respaldo legal para as coisas acontecerem. Mas não é o que vem ocorrendo em relação a essa questão, né? Em relação a essa questão, esses trabalhadores estão se organizando, estão se reunindo, estão utilizando esses mecanismos tecnológicos, inclusive, para poder conversar, porque não tem um espaço, não tem um sindicato, um espaço físico, né? Então, eles normalmente fazem por redes sociais. Aí a gente tem exemplos que são muito interessantes, né? Por exemplo, a gente teve, né, um movimento que ficou conhecido como break dos aplicativos. Eu ia perguntar em relação ao aplicativo agora, mas pode continuar, depois eu pergunto. Então o que é esse tal desse break dos aplicativos? Pois é, né? A gente tem hoje uma figura que todo mundo da sociedade
utiliza, né? Mas se você for fazer algumas perguntas em relação a que formato que essa relação tem, as pessoas não vão titubear, porque até para quem está no universo jurídico é meio complicado, né, resolver, que são os entregadores que chegam na sua casa trazendo o que você precisa através do uso de aplicativos. O mais conhecido deles, né? Não estou fazendo propaganda, porque também, né, não ganho nada para isso, muito pelo contrário, é o iFood, né? Então, assim, os entregadores que utilizam o iFood, eles ganharam muita visibilidade, principalmente no período pandêmico, né? No início, né? Naquela parte onde a gente realmente não sabia muito o que estava acontecendo e para onde que ia, né? Porque a ideia, como ainda não havia nem vacina, era fique em casa, né? E aí, com esse isolamento social, como é que você ia ter os seus bens de necessidade básica chegando nas suas mãos? E aí se começou a utilizar muito mais esse serviço de entregas. Só que temos aí a contrapartida da questão. Esses trabalhadores estavam se expondo, né? Porque eles que precisavam estar nas ruas. Tudo bem que eram ruas mais vazias, mas e daí? Eles continuariam tendo que ter contato com muitas pessoas, né? E de forma, era uma exposição muito grande. A gente pode até dizer que eram trabalhadores, assim como os profissionais de saúde, de linha de frente. Eu ia perguntar, né? Se não se enquadrava em trabalho de risco. Então, do ponto de vista legal, não. Porque a gente ainda não tem uma lei que define exatamente que tipo de relação é essa. Mas empregado, ele não é. A gente tem algumas decisões hoje que dizem, né, na contramão do que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal está entendendo, que pode ter vínculo empregatício. Teve aí uma que, né, teve uma decisão em São Paulo, do TRF, né, que acabou repercutindo em relação à Uber, exatamente porque condenou a Uber a assinar a carteira de todos os motoristas e a pagar em torno de 2 bilhões, alguma coisa assim. É uma cifra dessas que é tão, né, tão longe da nossa realidade que eu não sei nem exato o número, tá? Mas, enfim. Eu não sei nem quantos zeros tem aí. A primeira coisa que, né, o advogado que estava representando a Uber na questão falou foi, não vamos pagar, lógico, né? Até porque essa questão é muito controvertida, vamos recorrer. E assim, sendo não otimista, mas sincera, né? Pensando aí em tudo que a gente vem vendo, né, acontecendo no mundo inteiro, não acho que essa seja exatamente a resposta, tá? Então, eu acho que tem que ter, de fato, uma proteção, uma rede de segurança, mas eu não sei se o vínculo empregatício é a que melhor responde. Eu sei que prestação de serviço também não é. Né? Então, tem que chegar em algum marco regulatório novo. Mas, enfim, voltando ao break dos aplicativos. Sim. Então, como esses entregadores estavam muito suscetíveis à contaminação, eles precisavam ter condições para trabalhar com o mínimo de segurança. Precisavam ter máscara, precisavam de acesso ao álcool gel, tudo isso custa dinheiro. E o entregador de aplicativo, provavelmente, ele só está nessa condição porque ele não tem, né, autonomia econômica. Então, ele não tem dinheiro para sair gastando para poder se municiar de equipamento, acessório, né, para poder trabalhar. Então, eles começaram a pressionar. E a maneira que eles acharam de pressionar foi muito inteligente, foi parando por alguns dias de fazer entregas, se negando a responder, né, às demandas. E aí, claro que isso naquele momento fez efeito, né, porque a gente estava numa pandemia. Ninguém queria sair de casa para ir fazer as compras diretamente. Então, essa pressão chegou, né, em quem fato toma as decisões. E aí eles conseguiram alguns ajustes, mas foi muito localizado, né? Niterói é o exemplo mais próximo que a gente tem, né? Porque, inclusive, uma das lideranças é de Niterói. Né? Então, nesse momento eu não recordo exatamente o nome, né, dessa liderança, mas ele, inclusive, ele é muito... Ele se expressa muito bem e ele adora participar de programas. Podemos pensar aí numa interlocução para ser um convidado. Ele não é um jurista, mas ele tem um conhecimento de direito sobre uma perspectiva prática, né? Aí pode ser, né, um caso a se pensar. E vocês têm que ver,
né, um recorte aí de vocês, né, o que é, né, e o objeto aí de que vocês querem abordar nos programas. A prática é sempre importante. Claro que é. Porque direito é uma ciência aplicada à realidade, né? Então não dá para ficar desconectado do que está acontecendo. A gente pode trazer ele junto com alguém de trabalho também. Pois é, eu teria o maior prazer de vir, porque é uma figura muito, muito, muito agradável mesmo. Então, assim, vamos fala bem, né? Se expressa bem, explica bem a questão. Mas aí, a partir dessa, né, dessa experiência, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que esses trabalhadores que não estão contemplados pela lei perceberam que não era necessário esperar que alguma coisa acontecesse da perspectiva legal. E aí eles começaram a se mobilizar, a formar associações. Essas associações vão tentando, né, ultrapassar essa barreira. E aí tem algumas, sim, que estão conseguindo, né, uma certa, inclusive, voz dentro, né, da esfera judicial. Só que ainda é precedente, não é regra. A gente não tem uma lei que alcance esses trabalhadores, reconheça esse direito de greve. Reconheça, sim, a Constituição reconhece. A Constituição vai dizer que todo trabalhador tem o direito à greve, pero no mútuo, porque tem que ter legislação complementar, e a gente não tem, por exemplo, para o serviço público, né? Essa lei de greve que eu mencionei, que é a 7783 de 89, ela é voltada para o setor privado. Ué, e servidor público não faz greve? Fala para mim. Vocês não lembram de nenhuma greve, por exemplo, das universidades públicas? Sim, sim. Né? Só para contar um exemplo aqui que está mais próximo aqui, né, da nossa vivência, né? Eu, inclusive, porque também sou professora de universidade pública, e vocês, porque, né, com certeza tem amigos, colegas, alguns de vocês até fazem, né, cursos, né, em paralelo. Então, faz greve, né? Agora, mas e aí? Usa analogia para poder utilizar? Pois em muitas situações se usou, né, a lei 7783 como de maneira, né, a fazer essa comparação. Enquanto não houver, por conta da omissão do legislativo, né, a gente vai utilizar. Horas o STF entende que sim, horas ele volta atrás e entende que não, né? Pois então fica aquela coisa, que é exatamente o problema que a gente sabe quando a gente não tem um marco regulatório, né? A gente fica muito à mercê do judiciário interpretar aquela situação concreta. Horas, claro, ele interpreta, porque ele tem que interpretar de acordo com o contexto também. Hoje em dia, a gente sabe, né, que o discurso econômico ele tem muita relevância, né? A gente tem alguns ministros que defendem, inclusive, de maneira muito legítima, né, que existe essa influência. A gente tem um exemplo agora na casa, que é o ministro Fux, né, que agora é nosso professor, né? E a disciplina que ele leciona é exatamente nesse sentido, de falar dessa correlação. Então, as decisões que o judiciário toma têm impacto sobre a realidade e vice-versa. Então, eu não posso decidir desconectado dessa realidade, né? Então, eu preciso ter, de fato, esses dados, essas informações dentro, né, do meu exercício decisório. Então, faz sentido que a gente tenha essa instabilidade, mas que o marco regulatório reduz, de certa forma, né? Eu lembro aquele caos que teve mais seja dado no Espírito Santo, os policiais, lembra? Eu conheço algumas pessoas do Espírito Santo. A polícia militar. Acho que foi isso. Em tese nem pode fazer greve. Em tese não pode. Pois né? Porque, primeiro que não tem regulação, e segundo porque é um serviço essencial, né? Segurança. Então, assim, é questionável, não o exercício do direito em si, mas é questionável como que ele pode ser exercido, né? Porque essa que é a relevância da lei. A relevância da lei é criar parâmetros para os nossos direitos, porque a gente não está colocando em dúvida que, sim, claro, que todo trabalhador precisa ter uma possibilidade de autotutela, de se manifestar, né? E a greve é a melhor forma de fazê-lo, né? O que a gente pode chamar de greve em geral, não nos restringindo ao termo legal, tá? Só que não dá para você exercer o seu direito ultrapassando os seus limites e, de certa forma, prejudicando o direito alheio, né? Então, a gente tem que ter isso, né? Tem que ter esse olhar, tem que ter esse limiar aí. E, muitas vezes, a regulação, ela vai fazer isso.
Ela vai dizer, não, liberdade de expressão, perfeito. Mas liberdade de expressão não é o direito de você falar o que você quiser, toda hora, né? Opa, calma aí, né? Porque a gente vive em sociedade. Então, você tem que lembrar, né? Que esse convívio tem que ser da melhor forma, pacífico, né? E funcionar bem. Essa que é a questão jurídica. Voltando mais para a centralização da greve, quando a gente fala em greve, a gente tem algumas espécies de greve. Ocupação, paralisação de atividade. Se você pudesse falar sobre, não precisa falar de todas, mas as principais e algumas que são consideradas até ilegais, algumas práticas que são consideradas até ilegais. Tá. Então, vou pegar primeiro o que não é razoável que a gente pense hoje em termos de resistência, de movimento, né, de resistência, que é o que a gente define como piquete, né, lockout. Lockout, você vê que até é um estrangeirismo, né? Porque lockout seria a greve do patrão. Uhum. Só que aqui no Brasil ela não faz o menor sentido, né? Porque a nossa regulação trabalhista, ela é baseada no marco regulatório, né? Porque é uma lógica da civil law, inclusive, né? Então, os países que costumam utilizar essa possibilidade são países de common law. E nesses países de common law, a construção dos direitos trabalhistas é via negociação coletiva. Uhum. Então, faz muito mais sentido você falar de greve lá do que no nosso contexto. Por que o empregador ele vai paralisar se o direito está reconhecendo que a relação tem uma hierarquia, que ele tem um controle e que os direitos do trabalhador, que são essa rede de segurança, são obrigatórios, né? Então, como é que vai ser isso? Então, aqui, né, é algo que não se pensa, né? E aí, em relação ao piquete e à sabotagem também, né? Piquete e sabotagem tem um problema muito claro para a gente olhando hoje uma lógica civilizatória para o que é jurídico, o que é direito, né? Qual é o problema do piquete e da sabotagem? Que ambos são manifestações que usam violência. Violência patrimonial, violência física, porque você restringe a liberdade do outro de ir e vir, de utilizar o seu patrimônio como quer e deseja utilizar, né? Também, né? Aí é a sabotagem que melhor caracteriza, né? Então, assim, isso é o que não é devido, não é aceitável. Mas eu acho que parte tudo de uma racionalidade, da gente entender as relações humanas. Se a gente percebe que a gente, de certa forma, está invadindo, né, o direito alheio, está gerando prejuízo para o direito alheio, para o próprio ser humano, né? Se a gente exercita um pouco de empatia, né, de alteridade, a gente começa a entender, né? A gente começa a inclusive, reconhecer que esses mecanismos não são mais, né, justificáveis. Pode ser que já tenham sido em algum momento da história, mas hoje, onde a gente vive um momento que deveria, né, ter uma intensa racionalidade, não faz mais sentido, né? Agora, a gente tem algumas figuras, né? Você falou da greve de ocupação, a gente tem algumas figuras muito interessantes. Eu vou ressaltar uma, porque eu acho que ela não funciona em qualquer lugar. É de zelo? Que a gente chama de operação padrão ou greve de zelo, que é o movimento, né, muitas vezes tomado dentro do próprio serviço público. Porque o serviço público tem esse obstáculo que eu mencionei, né? No serviço público, a gente não tem uma regulação específica para greve. Então, né, por conta disso, nem sempre é fácil mobilizar, nem sempre é fácil, de fato, você conseguir, e nem sempre é a melhor ideia parar as atividades, porque tem um risco, exatamente porque você não tem, né, esse marco regulatório. Uhum. Então, em alguns setores do serviço público, e eu utilizo muito o exemplo da Polícia Federal, mais precisamente na tarefa dela de fazer a segurança nos locais de entrada e saída de pessoas e mercadorias, por exemplo, os aeroportos, né? Quando ela tem o interesse de chamar a atenção, de reivindicar para alguma melhoria das condições de trabalho. Peço desculpa aqui, gente, eu tenho rinite alérgica. Aí eu não vou aguentar, tá? Mas, enfim, todo mundo tem, né? Quem tem, todo mundo não, mas muita gente que tem sabe o que é, né? Então, nem tenho vergonha. Às vezes só tá? o ar-condicionado ligado, às vezes... enfim, né? Não, e mudança de tempo, um monte de coisa. Sim. Mas, enfim, voltando aqui, né, à discussão. Então, quando a Polícia Federal quer chamar a atenção sobre as suas necessidades, o que eles costumam fazer? Muitas vezes eles nem fazem, eles só informam que farão. Uma operação padrão. O que isso significa? Como é padrão
Eles não estão dizendo que eles vão parar as atividades, muito pelo contrário. Que eles vão realizar as atividades que lhes são de atribuição, né, por lei, né, exatamente como a lei determina que eles façam. Só que vamos pensar em termos de aeroporto, tá? A atuação da Polícia Federal no aeroporto para fazer esse controle de entrada e saída de mercadorias e pessoas. O que a lei determina? Que você não pode fazer uma separação baseada no que você tem de ideia do que seja um risco e do que não seja um risco. Então, né, pela lei, você deveria... olhar tudo. Exatamente. Você deveria fazer passar, né, pelo processo de fiscalização, todas as bagagens e todas as pessoas. Só que você realmente fizer isso, você vai criar filas quilométricas, né? Porque as pessoas têm compromisso, têm pressa, não tem tempo para ficar ali. Se normalmente hoje a gente já perde um tempo, né? E a gente já se prepara para isso, porque tem que passar pela Polícia Federal, imagina se isso acontecesse de maneira muito mais detalhada, tá? Então, por isso que se chama operação padrão, porque é um movimento que, quando eles exercem, estão exercendo, inclusive, com respaldo da lei, porque estão fazendo o que a lei manda fazer, né? Mas se sabe, né, que se fizer exatamente como a lei manda fazer, você trava ali, né, a atividade daquele setor, daquela área, daquele espaço. Tá? Então, essa é uma forma muito peculiar de greve. Não funcionaria em qualquer lugar, porque tem países que são muito menos, né, burocratizados nesses sentidos, e não funcionaria, por exemplo, no setor privado. Porque imagina você começar a burocratizar muito as suas tarefas. Para o seu empregador, o que é isso? Baixa de rendimento. Baixa produtividade, né? Então, se é baixa produtividade, muito fácil de resolver. Rompe aquele vínculo, né? Rompe aquela relação. Então, eu acho que esse aí é o melhor exemplo aqui do que tem de específico, né? Quando a gente fala em boicote. Então, o boicote também tem um problema, né? Porque o boicote, se falando de relação de trabalho, não é realizado pelo trabalhador. Quem boicota é quem vai utilizar aquele serviço, né? Então, a gente depende aí dessa aliança entre quem consome e quem realiza o serviço. Tem que ter esse entendimento. Vou fazer o boicote, mas não por um interesse particularmente meu. Vou fazer para a gente poder encaixar com a questão da greve. Vou fazer tentando melhorar, né, apoiar a classe trabalhadora que presta esse serviço. Só que, como esse é um movimento muito complexo, que envolve relações muito diferentes, a relação de consumo e a relação de trabalho, elas são irmãs, né? Mas, aparentemente, elas são irmãos que não convivem, né? Infelizmente. Então, você se enxerga, muitas vezes, na nossa sociedade como consumidor, mas você, muitas vezes, não se enxerga como trabalhador. Então, esse diálogo, ele não é usual, né? Então, não é comum você ver boicotes por interesse da classe trabalhadora. Você vê boicotes, mas por interesse da classe consumidora, de boicotar para melhorar a qualidade do produto, enfim, por N fatores. Então, seria necessário uma conversa muito maior do que a gente tem hoje. Os boicotes que a gente assiste hoje acontecendo são muito mais por entendimentos individuais. Eu sou um ambientalista, então eu não vou consumir produtos que causam problemas, né? Porque, por exemplo, causam sofrimento aos animais. Então, não é porque quem trabalha nessa indústria, de repente, está passando por uma situação de trabalho análogo a escravo. Pode até ser, mas não é o que está, no primeiro momento, me arregimentando, me trazendo para o boicote. Então, a depender de como o boicote acontece, ele nem chega na relação de trabalho. E quando ele chega na relação de trabalho, ele pode não chegar como deveria. Porque ele pode afetar, em termos de consumo, né, a necessidade de produção e, consequentemente, gerar mais cortes, né, mais redução de oportunidade de trabalho. Então, pode até causar um efeito contrário, né? É o que tende, né? Se não tem consumo, não tem dinheiro para pagar o empregado. Pois é, porque é um ciclo que se alimenta, né? Então, assim, é uma questão, a gente tem que pensar sobre isso, porque seria muito importante esse diálogo acontecer. Seria muito importante as pessoas se enxergarem, antes de qualquer coisa, o que as faz se posicionar nas relações humanas, né? Então, é importante a pessoa saber se identificar como trabalhador. E hoje a gente tem muita dificuldade, né? Essa identidade
de trabalhador, ela ficou muito comprometida por muitos fatores, mas entre eles também as mudanças que foram acontecendo. Mas não foi só isso. Né? Tem um pano de fundo ideológico aí, uma questão, né? Tem interesses políticos, enfim, configuração econômica, muitas coisas. Quando a gente fala na prática, eu posso dar uma viajada aqui, porque eu... Pode viajar, adoro viagens. Não, eu também, não sei nem se é viagem, mas é porque trabalho não é minha área, né? Assim, tipo, eu tive aula com uma senhora, mas na prática eu não uso... Ele chama de senhora. Senhora pesa, né, Léo? Pelo amor de Deus, senhora não. Toda vez ele toma esse esporro. Tô eu querendo ficar jovem e eu vejo um senhor aí, não. Né? Tudo bem que... Ele tomou o esporro do Guerra, ele tomou o esporro do Cadu, ele tomou o esporro do Daniel. Não tô dando esporro, não. Tá vendo? Não me dá esporro aí, ó. Não vou dizer assim que... não me chama de senhora. Eu sou uma senhora. Quer dizer, enfim, gostaria de não ser, mas tô achando que agora, na minha faixa etária, eu tô mais pra senhora do que... Professora, eu falo professora. Pra qualquer outra coisa, né? Pois é. Mas assim, agradável, não vou falar que é, porque a gente também tem um preconceito com o processo de envelhecimento. Tô tentando mudar um pouco a minha cabeça. Eu acho que pior que senhora é dona. Quando fala dona... Ninguém fala dona. Eu falo muita dona. Você é esquisito. Faz muito tempo que eu não escuto. Tá vendo, né? É porque eu tenho muito cliente que é velhinho aí. Fala, dona fulana, entendeu? Tá, tudo bem. Tudo bem. Mas de qualquer forma, professor eu gosto. Tá bom, professora. Professora, a gente fala na greve. A gente tem a etapa, acontece a greve e pós a greve, como que se procede nos atos? Tem uma negociação coletiva? Tem. A gente sabe que tem. Pois é, por que a gente tem que repensar hoje o Instituto da Greve? Porque a gente percebe que com essas mudanças todas no contexto, né? A greve hoje, eu vou tentar ser mais delicada, para não falar algo que depois, né? Até porque eu não quero que vocês cortem nada. Por mim, vocês podem deixar do jeito que tá, que é legal, né? Que é espontâneo. É dinâmico. Dinâmico, enfim. Mas assim, vou tentar ser suave. O efeito da greve, de preferência, pensando no êxito, né? Da greve, o que seria o êxito de uma greve? Você, como classe trabalhadora, ter a escuta, né? Poder realmente se pronunciar e o outro lado, né? Ouvir o que você tem a falar e considerar, tá? Então, assim, mesmo olhando por essa perspectiva, hoje, a gente não consegue dizer que a greve surte o mesmo efeito que já surtiu alguns anos atrás. Porque, com essa mudança toda das relações de trabalho, as possibilidades do empregador mesmo evitar esse diálogo são maiores. Porque ele tem, inclusive, novas formas de ter mão de obra, sem necessariamente ter aquela mão de obra tradicional que vai exigir dele uma composição com o sindicato. Né? Dentre outras formas. Né? Então, a gente tem muitas formas que não se encaixam aí no que permitiria o que, né, acho que o Léo usou o termo técnico jurídico, uma negociação coletiva. Né? Então, assim... O ideal é que a greve pressione para o diálogo, ou seja, para a negociação coletiva. Só que muitas vezes não é esse o fim do caminho. Né? Muitas vezes a greve se estende e a outra parte, né, envolvida não tem o menor interesse de conversar. Então, não é necessariamente o ponto final. O diálogo acontecer, a conversa acontecer, se ir para uma negociação coletiva. Olha, eu diria que provavelmente é o desejo, né? Pelo menos sob a perspectiva de um sindicato que está representando a classe trabalhadora. Mas se não acontecer, vai ter um momento que essa greve, né, vai ficar inviável. Pela questão mesmo de custo, né? Porque uma greve custa, né? Você tem que investir, você tem que divulgar, você tem que realizar atos, né, grevistas, né? Isso exige aí, né, que você componha, que você converse, que você traga o trabalhador para dentro do sindicato. Então, tudo isso tem um custo. Mas, além disso, você tem também um impacto social. Porque na hora que você para uma atividade, as pessoas que vão precisar daquela atividade vão se sentir desconfortáveis, incomodadas, porque elas, né? Só que aí parte do próprio sindicato explicar para a comunidade, para a sociedade, por que aquela greve está acontecendo, buscar o apoio da sociedade, tá? Mas mesmo que esse apoio exista, vai ter uma hora que esse prejuízo vai ser muito significativo.
E aí você vai ter a interferência ou a possibilidade dela do Ministério Público do Trabalho. E quando o Ministério Público do Trabalho entra na discussão, ele provavelmente entra na discussão para finalizar o movimento paredista. Isso não quer dizer que as coisas vão ficar exatamente como estão. Mas aí você vai ter a necessidade de uma interferência do judiciário. E aí os tribunais trabalhistas é que vão decidir. A greve sempre vai acabar no judiciário. Né? É porque é o judiciário que pode dizer se foram cumpridos os parâmetros que estão previstos em lei. Né? Então, quem vai ter a competência, usando mais uma vez um termo técnico jurídico também, né? Eu não sei se o público é aberto, né? É aberto. Qualquer um. Tá, então vou tentar evitar esses termos mais técnicos, até para ficar uma conversa realmente mais acessível para todo mundo, para todo o público, tá? Então, assim, quem vai ter o condão de dizer se aquela greve funcionou adequadamente, cumpriu lá os parâmetros da lei, se os direitos trabalhistas, por ser um direito, né, exercido pelo trabalhador, fazer a greve, vão ser mantidos, se não vão, em que medida que vão ser mantidos, são os tribunais, é o judiciário. Quem tem essa competência, essa atribuição, é o judiciário. No nosso caso, né, se tratando de demandas coletivas trabalhistas, que é o que suscita a greve, são os tribunais, né, os tribunais trabalhistas. Então, assim, fica muito em aberto até esse momento em que essa decisão acontece. A gente tem os precedentes, a gente tem uma jurisprudência, um ensinamento do que pode ser, né? Mas isso não é uma certeza absoluta. Uhum. É claro que a situação ela já melhorou, mas a gente ainda vive num mundo em que, nossa sociedade, em um momento que o empregador, para ele, a greve é algo só que dura e não necessariamente ele vai atender e vai ceder o que os trabalhadores estão clamando, né? Nossa, essa pergunta é muito legal, porque aí me ajuda a trazer uma questão que eu tinha até fugido aqui da minha análise, né? Na própria lei de greve tem uma exigência de se comunicar com antecedência que a greve vai acontecer, né? Uhum. Então, isso é uma problemática que tem, quem está no movimento sindical questiona muito, né? Porque tira um Tem que pouco... preparar o cara. porque tira o elemento surpresa, né? Então, tudo bem, vou comunicar com antecedência porque eu vou cumprir a lei. Mas comunicando com antecedência, sabendo que a gente vive uma realidade em que muito mais pessoas não têm oportunidade de trabalho e, portanto, vão estar disponíveis do que propriamente oportunidade de trabalho, então o que isso vai acontecer? De certa forma, vai dar margem ao empregador para lidar com a questão, utilizando aí, né, esse elemento. Então, assim, a greve não vai me incomodar tanto, já sei que ela vai acontecer, eu vou tentar aqui, até através de novas contratações, resolver o problema. A curto, médio, até longo prazo, se for o caso. Né? E aí? É a herança da Revolução Industrial, aquele negócio do emprego todo mundo quer, né? Não, aí, se a pessoa tá oferta de mão de satisfeita... obra sempre foi maior do que oportunidade de trabalho, desde a Revolução Industrial. Mas eu diria que na pós-modernidade, nesse momento que a gente vive hoje, contemporaneidade, o que vocês preferirem, né? Modernidade líquida, usando aí um termo mais acadêmico, né? Balma aí, é bom referenciar, né? Então, esse momento é mais complicado ainda. Por que isso? Hoje em dia, a geração de vocês, né? Não somos tão distantes, estou tentando pelo menos convencer vocês, né? O Léo já mandou uma senhora, mas eu estou querendo fugir do senhora, né? Então, hoje, a gente tem uma realidade muito mais propícia às pessoas procurarem, né, oportunidades que são mais flexíveis. E quando eu olho o termo flexível sob uma perspectiva teórico-trabalhista, a interpretação não é muito boa para o trabalhador. É flexível muito no sentido de redução de direitos, né? Então, é isso, né? Acho que com a pandemia isso se agravou? Essa parte da flexibilidade? Olha, pelas estatísticas que a gente vê, né? Porque as pesquisas são muito recentes, né? A gente ainda está na pandemia, né? A gente está tendo, inclusive, agora um incremento da contaminação novamente de Covid aqui. Não sei no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né? Teve um aumento aí do início do ano para cá. Não sei se as pessoas se descuidaram, enfim, se a vacina, né? Se todo mundo tomou a vacina, se tomou as doses que deveriam. Sim. Não sou da área de saúde, não vou palpitar,
né? Apesar da gente, no direito, gostar muito também de interferir nas outras áreas. Quando interferem na nossa, que interferem muito, a gente fica, né? Pois é, temos essa questão aí. Normal, corporativo, né? Cada um que se defenda como pudesse se defender, né? Usando as suas armas, né? A gente fala muito mal do Brasil, mas vem um gringozinho safado. Não pode, aí não pode. Não tem legitimidade nenhuma, não tem isso legitimidade mesmo, nenhuma. Né? Então, o que você me perguntou? Pior que eu esqueci também. Depois da pandemia. Sim, se tinha piorado a situação. Né? Então, assim, os números estão apontando que se não piorou, melhorou. Não melhorou, né? Continua mesmo. Porque, assim, não é a pandemia que gerou a transição em termos de relações de trabalho. A transição das relações de trabalho são muito associadas à virada de século. Mas começaram um pouco antes, porque toda mudança começa um pouco antes, a gente vai percebendo ela à medida que ela vai, né, se consolidando, enquanto mudança em si, porque mudança não consolida nada, né, pelo contrário. Então, assim, a gente ainda está, né, no olho do furacão. A gente está no momento de transição. Né? A gente até brinca, tem uma expressão popular que diz fulano tá mal, cicrano tá mal, a ciência tá mal, o direito tá mal, a economia tá mal, e eu também não tô me sentindo muito bem, né? Então, assim, é meio isso. O momento de transição é período mesmo de desconforto. E é até bom que seja, porque tem gente, eu acho que, né, também não é numa área que não é exatamente a nossa, mas tem gente que defende que a crise é um momento para você mudar as coisas, um momento para as revoluções acontecerem, né? Então, sei lá, né? Eu gosto de ser otimista, mas no momento eu confesso para vocês que eu não estou muito otimista, não, em termos de relações de trabalho. Mas, enfim. Mas as notícias que a gente tem acompanhado não são tão boas. Até teve essa do Uber recentemente, né? Não, essa aí, pro motorista, acho que foi muito boa. O problema é que se ele confiou nela, coitado. Porque isso vai cair, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Talvez tenha sido importante para dar mas acredito que a intenção foi essa, da decisão. Foi dar um susto. Sabe, pra dizer assim, ó, mais um momento de como tá, não sei se é a melhor, mas acho que essa foi a intenção, né? Porque de boas intenções o inferno tá cheio, né? Então pode não ter sido, né, a melhor, mas, assim, enfim. Mas, assim, o que eu acho que a gente pode dizer, até porque, gente, a gente está conversando com outras pessoas aqui, né? Então, também não dá para ficar, ó dia, ó vida, ó azar, que vida horrível, né? Nossa, aquele desenho. Senão daqui a pouco vocês não vão ter público, né? Se eu ficar aqui só falando de desgraça, todo mundo, ninguém vai querer. Se ficar falando só de desgraça, a gente vai pegar a audiência da Globo. Aí vai Pois é, né? Essa é uma estratégia do jornalismo, muito bem lembrado, né? A gente tem até uma área do jornalismo que a gente chama de jornalismo vermelho, né? Porque gosta dessa coisa, da tragédia, do sangue, por isso essa associação. Falou da terra. Mais ou menos isso aí. Dá até pra, né, a gente navegar por essa área. Eu diria que nas relações de trabalho daria, mas vou evitar. Porque tem alguns jornalistas que estão vendo na minha cabeça, a primeira notícia que vem é chacina não sei aonde. Sei lá, na mídia, pra mim, qualquer coisa que você faz de trabalho, o pessoal já induz umas coisas que, enfim. Sim. Na mídia, são as notícias você não pode lutar. fortes. São direitos tão básicos assim que tantos lugares não tem que. Enfim. Entendi nada do que você falou. Acho que ele quis dizer que essa discussão hoje, né, falar de trabalho, falar de trabalhador, falar de direitos, ela tá muito difusa. Sim. A gente tem muita gente que defende, que é a favor, que acha importante, tem muita gente que não, muita gente da classe trabalhadora que acha que não, muita gente que não é na classe trabalhadora que defende. Mas eu acho que né? não é só Inclusive, né, tem uma confusão aí em torno das identificações. É aquilo que eu falei. A gente tem um problema de identificação. Antes de tudo, é uma crise de identidade. Não, em tudo. Perfeito. É uma crise de identidade, né? Mas em relação a essa questão de trabalho, ela é muito grande, né? Eu não vou dizer que é a maior, porque, enfim, né? Não tenho elementos para afirmar isso, né? Mas eu diria que, se não é a maior, é uma das maiores, né? Uma crise identitária, né? Da classe trabalhadora. Tá complicado. Porque quem não quer ser empreendedor, né? Eu prefiro, claro, ser um empreendedor. A questão não é se eu quero ser empreendedor, porque querer eu acredito que todo mundo queira. A questão é se você pode, né? Você Tem gente que acha que é empreendedor e não é empreendedor. Claro que sim, né? É o que mais tem. Voltando só à última pergunta que eu tenho em relação à greve, porque me veio uma memória também.
se na situação de serem constatados excessos na greve, se isso vai chegar no sindicato, Isso. se isso pode atingir o trabalhador também. Olha, então, o ideal é que não atinja o trabalhador individualmente, né? Porque se foi um exercício de um direito, pelo menos nas margens legais, o limite, né, do efeito negativo deveria ser o sindicato, né? Então, assim, a gente tem alguns artifícios que impactam realmente os sindicatos, que fazem eles recuarem, né? Por exemplo, a gente tem outras figuras jurídicas, como os interditos proibitórios, que quando você na greve está ocupando um espaço, e esse espaço é um espaço privado, né? Você tem como retirar e autuar. E aí essa autuação vai para o sindicato. Porque quem colocou gente ali foi o sindicato. Aquelas pessoas não estão por elas estão pelo sindicato. Tá? Vou dar um exemplo mais claro para que todos que estão nos escutando entendam. Greve de bancários, né? Então, era muito costumeiro na greve dos bancários, os próprios bancários, né, estarem nas agências, muitas vezes naquela entressala da agência, né, onde ficam os caixas eletrônicos. Para quê? Para panfletar, para conversar com as pessoas que aparecessem por ali para fazer alguma atividade, né? E aí, essa tentativa é super legítima, porque a ideia não era impedir que a pessoa fizesse o que ela precisava fazer, né? A ideia era que ela entendesse por que os bancários estavam paralisando. Só que, né, o entendimento do outro lado era não, peraí, esse espaço é meu. E eles utilizavam esse artifício. Eles manuseavam do instrumento legal, né, que trabalha com essa questão de quem pode ocupar, porque isso é posse, né? Então, ia lá o interdito proibitório, era, né, concedido um liminar, e aí quer dizer que isso tinha que ser resolvido rapidamente, né? Traduzindo aí, né, os termos jurídicos. E aí se retiravam as pessoas que estavam, né, ocupando esse espaço das agências e se autuava, se multavam os sindicatos. E ainda se faz isso hoje. Só que hoje está cada vez mais difícil a gente encontrar uma agência física, né? Porque é tudo por aplicativo. Então, a gente tem que repensar essas estratégias. Tanto de um lado quanto do outro também, né? Porque tudo está mudando. É aquela coisa, momento de transição, crise para todos os lados. Então, tem que se readequar. Que bom que a gente tem que se readequar, né? Porque força a gente pensar as coisas. O negócio de banco me deu gatilho aqui, porque... Tem um banco nem me fale. Que eu não vou citar nome. Eu tenho um banco específico aí que eu não já cita, tive que por favor. Eu tive que bloquear 37 números que ficavam me ligando. 37 números com a mesma mensagem repetida. E até agora estão me ligando. Eu tô bloqueando cada vez mais. Pois é. Eu te falar esse negócio de banco. É isso. Léo? Mas... Tô me distraindo aqui com o Léo. O Léo tá se movimentando e a gente tá distraindo. Não, tranquilo, tudo bem, né? Eu fico acompanhando ali também me dá gatilho. Banco é um bagulho complicado. Bom, professora, agora indo para essa parte final, uma coisa que a gente sempre pergunta aqui no fim dos episódios. Ai. Já me deu aqui uma taquicardia. É o seu CPF, comprovante de residência, conta bancária e senha. Mas hoje em dia todo mundo tem acesso, né, meu filho? Eu não tenho mais me preocupar com isso, não. A gente costuma pedir o CPF porque a gente escreve todos os professores para ser mesário. Não, eu não faço isso, não. Inclusive é você, porque o meu título de eleitor perdi, porque eu deixava na minha carteira, né? A minha carteira ficou lá no Comped. Você não tem um título de eleitor digital? Pois é, né? O título. Já tentei baixar. Mas eu, como uma boa cidadã que nasceu, né, no modelo analógico, tenho dificuldades para fazer qualquer coisa tecnológica, né? Então, assim, até agora eu não consegui. Mas não tem problema, eu vou tirar outro. Já tirei uma vez, já é a segunda vez que eu vou tirar. Aliás, eu tinha 2 títulos, porque eu achei o primeiro que eu tinha perdido, no táxi. Só que agora eu perdi os 2 juntos, porque aí vem a grande questão. Por que os 2 títulos de eleitor meus, a primeira e a segunda via, estavam na minha carteira e por que eu levei isso numa viagem para um congresso internacional? E piorou, por que eu não vi que eu estava deixando esses documentos lá? Caraca. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, assim que eu desembarquei, eu ainda estava lá esperando a bagagem, percebi, cadê minha carteira? E aí, tá lá. Vai ficar lá, né? Entrei em contato com a Polícia Federal,
por uma questão de segurança, óbvio, eles preferem que você busque pessoalmente ou que você envie alguém fisicamente para buscar, né? Eles não costumam remeter. Ah, manda aí um malote para mim. Não é assim que funciona, né? Então, assim, nesse momento, eu não tenho muita alternativa. Estou tendo que tirar tudo que é. Mas hoje é mais tranquilo, é pra tirar pela internet. Enfim. Acabou de bater dificuldade com a internet. Mas já me falaram que o novo, se eu quiser ele impresso, vai ser um papel horroroso. Eu já fiquei chateada, porque o meu era lindinho, era a coisa mais maravilhosa. Eu nem imprimi o meu, só tem no aplicativo. Pois é, pessoas que vivem ainda uma lógica analógica. Não, mas em defesa do analógico, eu também gosto mais do físico. Essas carteiras e tudo mais. Pois é. Melhor. Porque, pô, foi celular, tudo. Mas, olha só, Daniel, eu podia dizer, se eu fosse um colega seu que quisesse te zoar, que você não é um rapaz do seu tempo, né? Você é um jovem velho, eu sou né? um jovem idoso. Né? Pois é. Mas como eu não vou não quero te zoar, não vou falar isso, tá? Então, então, eu é isso. permito, tá? Sem eu sou rabo. Aí eu... Pois é. A gente gosta de perguntar agora, já no final do programa, um pouco sobre sua trajetória. Como você chegou, Ai, meu pai. como você escolheu, você falou que chegou primeiro no curso de comunicação, depois no curso de direito. Como você escolheu escolheu direito trabalhista? Eu gosto de contar essa história. Aliás, eu adoro contar história. Se vocês quiserem alguém para contar histórias, outro programa. Isso não é para cá, tá, gente? É para outro programa. Essa é a ideia para um novo programa dos meninos. Depois, logo já, a gente vai anunciar esse novo programa, tá? Fazer que nem o do Porchat lá. Que história é essa? Ah, isso aí. Eu adoro esse programa, cara. Que ideia legal. Será que dá para fazer isso com o pessoal do direito? Claro não sei. que dá. O pessoal do direito que mais tem história de delegacia. Eu tenho muitas Não histórias. vai poder contar metade, né? Não, é só... Não, aí muda. Eu tinha um amigo meu que tinha um cliente. Só alterar o nome, conta um pouquinho diferente. Conta diferente, né? E aí dá um jeito. Foi preso com 467 toneladas de cocaína. Enfim, olha que... Gente... Não, mas é advogado, é um primo meu que é advogado. Gente, a ideia é nossa, tá? Não roubem, não. Tá registrado aqui, Por favor. 28 de outubro de 2023. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa jovem, tá? Quero dizer isso, jovem. Então, O marido dela tá rindo. Meu marido fazendo aqui a parte sonora, né? Os claps. É a plateia. Né? Então, gente, com 16 anos, eu entrei na faculdade. Nas duas, tá? Foi ao mesmo tempo. Eu entrei em Direito. Uma menina prodígio. Se ninguém me elogia, eu me elogio, né? Então, eu vou me elogiar. Aí, com 16 anos, estou eu entrando na faculdade, Direito e Comunicação Social. Pois é, podia. Né? Desde que houvesse. Porque na minha época a gente não tinha essa profusão de opção, não, tá? Né? Isso já também é contextual, né? Então vem daí de um período de boom, né? Porque o próprio MEC permitiu essa expansão, né? Das universidades particulares. Mas, enfim, quando eu terminei, né, o ensino médio, fui lá fazer vestibular, fiz a opção para comunicação social, porque eu achava que essa era a minha praia. Por isso que eu tô aqui feliz da vida, né? Que legal, né? Eu trabalhei um tempo, mas não foi com mídia visual, foi com mídia impressa. Ah, legal. Né? Pois é, porque assim, aquela coisa, né? A pessoa tem que ficar se arrumando, tem que falar muito bem para aparecer no vídeo, não é todo mundo que quer se expor. Agora eu já passei dessa... Tá velha. Passei dessa idade. Você contou pra mim? Porque você que me chamou de senhora. O Daniel não. O Daniel é um jovem velho, então tá me tratando como igual. Então, por isso que eu apontei pra você. E hoje você me chama de senhor também, tá bom? Pois é. Olha o respeito, né? Se não for de idade, pelo menos de cabeça. Eu vou esperar o programa acabar pra eu responder ele. Ah, beleza. Já vamos ficar curiosos aqui, né? Eu sou mais velho que você. Então, enfim. Você me respeita, tá bom, garoto, moleque? Por favor, professora, continue. Então, quando eu entrei em comunicação e direito, a minha felicidade, né? A minha vontade estava mais para comunicação. Só que aquela coisa clássica que normalmente os pais, não sei se os pais mais fazem isso, acho que eles mudaram um pouco, né? Na minha época os pais diziam, não, ou engenharia ou medicina ou direito. Acho que agora é ou TikToker, ou alguma coisa nesse sentido, deve ser, né? deve ser. Pois é. Mas, enfim, na minha época foi a tríade lá, clássica, e aí eu disse assim, não, beleza, vou fazer direito, que também tem alguma coisa, acho que tem alguma coisa a ver. Super a ver, gente. Por incrível que pareça, eu descobri depois que tinha muita coisa a ver. Principalmente essa coisa da linguagem, né? Uhum. De você contar histórias.
Só que a maneira que você conta história no direito é muito diferente da maneira que você conta história para difundir com a população em geral. Não tem né? a parcialidade no direito, né? Não, e eu diria que a linguagem da comunicação é uma linguagem mais clara, mais objetiva, mais simples. A do direito é mais, né, mais técnica, mais rebuscada, é um juridiquês, né? É o juridiquês. Mas, enfim, temos semelhanças, né? Julgamos a realidade, né? Tratamos de maneira, inclusive, imparcial, por incrível que pareça, da vida das pessoas, porque advogado tem lado, né? Com certeza. O juiz talvez não tenha, ou se tem, não pode mencionar. Não mas, pode falar que tem, né? Não pode deixar claro. A gente sabe que na realidade. E aí, gente, Eu não sei não, todo juiz que eu conheço é uma pessoa ótima. Ótimos são. Não, ninguém Completamente aqui diz o imparcial. contrário, não. Todo mundo aqui tá Completamente concordando com você. imparcial. Pois é. Mas então, e aí, nessa época, eu vivia para estudar, porque eu atravessava a cidade, porque uma faculdade ficava na Zona Sul e a outra faculdade ficava na Zona Norte. Então, eu pegava exclusivamente, todos os dias, um ônibus que fazia esse trajeto, né? Atravessava a cidade, né? E aí, essa foi a minha vida de estudante universitário. E como qualquer outro estudante universitário, eu queria fazer 1000 coisas. Não necessariamente a ver com o que eu estava estudando. Mas algumas coisas tinham, outras coisas não tinham, né? E aí, quando eu terminei, meus pais, mais uma vez, né, interferiram na história, né? Aí veio minha mãe e disse assim, olha só, agora você tem 3 meses para pagar suas contas. Te vira, né? Te vira nos 30. E aí, onde foi que eu consegui a primeira oportunidade? Foi num jornal impresso. Então, eu comecei pela comunicação social. Naquele momento, eu estava onde eu sempre quis estar. Então, eu pensei, opa, vai ser aqui mesmo. Só que, mais uma vez, né, começam as pressões familiares. Olha só, quando é que você vai brincar de ser jornalista e vai arrumar uma profissão séria? Cara. Né? Mas aí eu fiquei, pô, como assim? Gente, jornalista, gente, me perdoem, essa não é a opinião minha, é a opinião dos meus familiares. Como fala o meu marido, meus doadores de DNA. Tá? Então, os meus doadores de DNA que utilizavam esse estereótipo. Eu completamente discordo, tá? Acho Sim. uma profissão muito importante, Muito. assim como qualquer outra, né? Sim, Eu não consigo mais fazer esse tipo de distinção. Enfim. Mas aí, tá. Vinha pressão. Aí, eu tive o conhecimento de que tinha aberto uma vaga. Eu tinha já alguma experiência jurídica, mas era ajudando uma amiga que era defensora pública. De vez em quando eu pegava uma causa, né, como advogada da ativa. Porque no município onde ela respondia, não tinha advogado disponível, né? Então eu pegava lá, roubou a galinha. Eu me lembro que o primeiro caso que eu peguei foi... era alguma coisa semelhante, mas adoro seropédica, tá, gente? Amo. Um abraço pro pessoal de seropédica. Um beijão pra seropédica, tá? Inclusive, eu ia dar aula lá na Rural. Eu fui visitar lá, fui visitar o campus, passei nesse concurso, né? Mas daí, enfim, aconteceram outras coisas. Então é campo dos Goitacazes, de certeza. Enfim. Não. Mas, enfim, voltando aqui à questão. O município era Araçatuba, tá? Fica no Ceará. Pesquisem aí no Google. Tá? Pequeno município. Pequenininho município do Ceará. Então, eu tive ali algumas experiências. Por exemplo, um rapaz, né, que tinha um amigo muito próximo, mas que no entreveiro lá dos dois, ele acabou, né, num rompante de raiva, utilizando a sua enxada para decepar o braço do amigo, até então, né? Porque depois deixou de ser amigo, né? É isso que vai acontecer se ele ficar falando pra chamar de senhor. Pois esse foi um caso aí que foi um dos primeiros que eu fui tratar sobre a perspectiva jurídica, tribunal de júri, enfim, porque claro que o rapaz teve hemorragia e acabou morrendo, né? E eu com a minha amiga disse, pelo amor de Deus, não me coloca nisso lá, mas não tem que fazer, você tem que ir. Mas essa foi a experiência rápida na minha vida, né? Aí depois que eu já estava, né, com um certa, né, eu era foca é uma linguagem de comunicação social, era uma jornalista iniciando a carreira, aí eu vi que tinha uma oportunidade muito interessante, que era me candidatar, era concurso, tá, gente? Por incrível que pareça, vamos desmistificar alguns estereótipos, era concurso para atuar numa central sindical, CUT, Central Única dos Trabalhadores, a seccional lá, né, de Fortaleza, que eu morava lá na época, tá? E aí eu peguei, fiz o concurso, passei. E por que eu achei a oportunidade legal? Porque eles queriam um assessor muito mais para a área de comunicação social.
Mas eles adoraram quando eles souberam que eu tinha formação em direito. Porque eles disseram, opa, é contigo mesmo. Porque a gente tem muita questão jurídica aqui que a gente não tem ninguém para resolver. Porque a gente não tem departamento jurídico. Né? Então... Criaram um departamento jurídico. Olha... Não, mas não fala isso não, que aí vai parecer, né, nepotismo, né? Vai parecer alguma coisa mais esquisita, né? Então, tipo assim, foi o contrário, tá? Nesse caso, eu não vou usar nem a palavra mérito. Mas foi assim, interessante para eles, mérito deles, né? Conseguirem utilizar um trabalhador em 2 funções. Isso também não é muito bom, não, tá? Mas enfim, ótimo. É desvio de função. É desvio de função, mas enfim, tudo bem. Tava valendo, né? Tava valendo. Porque, inclusive, foi experiência e, assim. Adoro as pessoas da CUT, foi maravilhoso a experiência que eu tive lá. Eu aprendi o que é um sindicato, porque eu não tinha noção. E aí que o bichinho, né, das relações de trabalho me picou. E aí vem uma outra questão, né? Eu morava em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade interessante, já é uma metrópole, enfim. Mas eu queria, para exercer a minha função de assessora, isso é o que a gente conta para as câmeras. Depois eu vou contar para o que é o por trás das câmeras, a justificativa. Então, para as câmeras, eu vou contar que a ideia era me aperfeiçoar, e aí eu comecei a procurar cursos de mestrado, de pós-graduação, lato e estrito sensu, vi um mestrado aqui interessante, né, na UF, na Federal Fluminense. Só que esse é o motivo que a gente está aí contando para todo mundo. Tinha um outro motivo, né? Eu estava num relacionamento e a pessoa morava no Rio de Janeiro, né? E naquele momento eu tinha mais chance de estar aqui do que ela lá. Então, né, eu aproveitei, vim fazer o exame, né, para o mestrado, né, no programa de pós-graduação de Sociologia e Direito, maravilhoso, da UF, que é um programa interdisciplinar, porque, né, a gente não fica tão preso a um conhecimento técnico sem diálogo, né? Porque é interdisciplinar, Sociologia e Direito. Então, né, me exigiu aí que eu continuasse, adoro interdisciplinariedade. Comunicação, direito, sociologia, um pouquinho de psicologia e filosofia, porque todo mundo também tem um pouco, né, de psicólogo e filósofo, enfim. Algumas pessoas aqui até de psicopata. Enfim, mas aí, né. Deixa eu achar uma enxada. Olha só, Daniel. Mas eu não trabalho mais como advogada ativa, não, tá? Então, né, tipo assim, pois é. E aí foi assim, né? Fui pro programa, me apaixonei pelo Rio, já estava apaixonada, né? Pela questão sindical, me apaixonei pelo Rio. E aí fiz o mestrado, aí comecei a dar aula, porque acharam, não sei por que acharam, que eu tinha, né, esse perfil de professor. Mas foi onde que você começou? Então, por incrível que pareça, eu estou há 21 anos no IBMEC. Caramba! Minha primeira... carteira assinada como professora, eu não vou dizer que foi a única, porque foi em 2 faculdades que eu comecei a dar aula, mas uma das primeiras faculdades que eu comecei a dar aula foi, à época, a Faculdade Evandro Lins e Silva, que hoje faz parte do Grupo Edux, qual o IBMEC, né, está inserido, e eu continuo no IBMEC, né? Então, assim, legal, de lá para cá, né? Então, faz muito tempo. Quer dizer, não faz tanto tempo que eu sou faz jovem. Não faz muito tempo, não. É que eu sou uma pessoa precoce. Lembra, Daniel? Calma, eu comecei 16 anos de faculdade, fiz faculdade com 21. Né? Pô, 17, 18, 19, 20. Era 4 anos de direito na época, não era? Não, eram 5, mas eu fiz em 4. Falei, eu sou menina prodígio, gente. Não esqueçam disso. Você fez 2 faculdades ao mesmo tempo. Foi. A comunicação eu terminei em 4, porque era 4 mesmo. E direito eu terminei em 4,5, porque era a que eu pagava, porque era particular. Minha mãe falou, então, né, acaba essa aí também, né? Então, foi nessa época aí que eu terminei as 2, fiz o mestrado, fiz o doutorado, sempre olhando para as relações de trabalho, né? E aí, pronto. Tá tudo junto e misturado. Eu tenho algumas paixões. Eu tenho que dizer primeiro que o meu marido é uma delas, né? Porque ele tá aqui. Porque se eu não mencionar, né? Hoje eu não entro em casa. Pois é, né? Mas é brega, né? É brega. Eu sou uma pessoa cafona. Eu sou uma pessoa romântica. Tenho que mencionar também o meu cachorro. Ele só não está aqui porque foi barrado, primeiro pelo meu marido, depois seria barrado pelo segurança aqui, mas eu não trouxe o Dom, né? Outro amor da minha vida. Mas eu tenho alguns meus alunos também, né? Por favor, né? Não esquece do convite para formatura, tá bom, gente? Gente, as festas de formatura aqui são maravilhosas. Público em geral, fiquem sabendo. Se tiverem conhecidos, peçam. Não sei se vocês vão conseguir, porque é disputado.
né? As formaturas aqui também? É. Você diz a colação ou a festa mesmo? A festa. Ah, a festa. Né? A colação, claro que eu gostaria muito de ir, mas assim, se eu puder escolher. Né? Porque a festa tem todo, né? Sim. É verdade, é verdade. Umas bebidinhas, umas comidinhas, né? Eu tô Umas mais animações. animado pra colação do que pra festa. Enfim. Você vai- As duas valem a vai. pena. Eu diria que as duas valem muito a pena, são muito importantes, né? É isso, gente. Aí me apaixonei pela docência, porque não tinha jeito. A família da minha mãe é todo mundo professor. Minha mãe dizia, minha filha, faça qualquer coisa, só não seja professora. Beleza, tô fazendo direito, tô fazendo comunicação. Vou fugir, né? Vou fugir da maldição da família. Fugir coisa nenhuma, né? Vou Né? ser professora. Pois é, mas temos essas outras paixões. Dentro do direito é o mundo do trabalho, inclusive. Se você pudesse dar uma dica agora pra quem tá começando ou tá querendo entrar na faculdade, ou tá começando na faculdade de Essa é a célebre, né? Essa com certeza vocês perguntam pra todo mundo. Sim. Essa é pra todo E o que mundo. todo mundo diz? A mesma coisa? Pode. Ó, não. Estuda. Ninguém falou isso. Ó, já falaram resiliência, estuda, contato, tenho contatos. É a mesma coisa. São esses três, só que falados de outras formas. Mas vocês querem dica pra quem tá formando em direito? Não, começando. quem quer fazer direito ou quem já tá nos primeiros períodos da faculdade. Ah, tá. Então é especificamente pra esse público aí que Iniciadinho. tá passeando no isso, direito, Isso. tá? Assim, primeira coisa, leia, escute, ouça. Por quê? Porque o direito, antes de tudo, é uma forma da gente olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor, para a sociedade. Então, você nunca vai ser alguém que vai se sentir satisfeito e feliz e, de preferência, fazendo bem o que você escolheu, se você não conhece a realidade que te cerca, tá? É uma ciência aplicada à realidade. A gente lida com pessoas, com seres humanos. Então, é fundamental a gente ter essa perspectiva, tá? Mas eu não diria que é só isso, não. Também tem que ter um pouco de cara de pau. Não, tô brincando, né? Uma tem que ter cara de pau. criatividade. Vamos, né? Vamos deixar um Mas são pouquinho coisas o diferentes, eufemismo. cabe os É. dois. A ideia é você ter essa vontade de se expressar para defender suas ideias, de gostar de conversar. Tudo isso é muito importante no direito, né? Para não ficar no lugar comum. Porque Maravilha. sim, tem as questões, né, que as pessoas costumam citar, mas vou fugir delas. Né? Tinha que Agora- ser diferente. A cara de pau, eu acho que é necessário. Essa gente não tinha ouvido, isso é muito necessário, cara. É muito necessário esse O quê? A pau. cara de pau? É muito necessário esse cara de pau. Claro que sim. Não é cara de pau, né? A pessoa tem um molejo, né? Uma esperteza, molejo, né? molejo. Ele falou, Sagacidade. Samba carioca. Samba Uma carioca. sagacidade. É, Meu samba marido carioca. usa muito esse termo. Sagacidade. Os operadores do direito têm que ser sagazes, né? Exatamente. dentre outras Teve um coisas. episódio que veio o Eric e o Douglas aqui, então um abraço, inclusive, se estiverem assistindo. Eles falaram que tem que ter o samba carioca. O Eric falou. Gostei do samba carioca. Samba carioca. Ele tava com a mãozinha aqui na barba ali. Samba Agora, carioca. eu acho que se vocês passarem esses programas, claro, como passam né, nas redes sociais, qualquer pessoa assiste, né? Eu acho que os isso. paulistas não vão ficar muito felizes com essa... Ah, então. Mas eles vão ter dois trabalhos, ficar puto e ficar depois. Enfim, né? Tem que parar de farpar os públicos, cara. Meu Deus do céu. Não, gente, eu sou paulistana, tá? Um beijo pra vocês. Aí, ó, pronto, ó. Bom, professor, mais uma vez a gente vamos agradecer a sua participação aqui. Já está convidado para uma próxima conversa. Muitas próximas. Muitas Ah, próximas. tá bom, obrigada. A gente quer mesmo os nossos professores de figurinhas carimbadas aqui no programa. Sim, sim. Quando a gente tiver um estúdio, eu vou fazer Beleza. uma parede só de assinatura de professor. Ah, beleza. Vai ser maneiro. Aí toda vez que vocês vierem, vocês uma boa assinam. ideia, gostei. Vai ser maneiro. Vai ser maneiro. Mas enfim, muito obrigado pela conversa. Acho que deu para esclarecer bastante pontos sobre a greve. Igual de Harry Potter, aqui, ó. Ah, já expliquei para ela o que é isso aqui. Não, né? Eu já perguntei. Foi a primeira coisa que eu perguntei. A gente conseguiu esclarecer algumas coisas sobre greve, né? Que é um assunto que às vezes o pessoal tenta comentar, mas não sabe tanto. Então agora eles podem comentar com um pouco mais de propriedade. legal. Quebrar as coisas, né, gente? Não é quebrar de coisa, é um direito. E é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, mas muito obrigado, professora. Agradecer Valeu, também nossa... então. Pode falar, professor, desculpa. Não, valeu, gente. Ah. Valeu pelo convite, valeu por tudo. Meu marido tá me olhando feio aqui, que ele quer Ele tá com comer, fome, tá com ele tá fome, com tá na fome. hora do almoço. Não tem problema. Né? Não tem problema, público. Todo mundo aqui tem fome, todo mundo aqui tem se fome, todo mundo alimenta, tem fome. né? É isso. Se eu não falasse dele, ele tava reclamando. Agradecer também a nossa patrocinadora, a S Confeitaria. A gente dá uma olhada lá no Instagram, eles fazem os melhores biscoitinhos. Gente, tem cara de maravilhoso. Eu só não bom. comi porque eu sou diabética, tá? O Daniel matou só um lado aqui sozinho aqui no hora. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Não esqueça de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Não vou falar todas que são uma porrada. Olha na descrição aí. Para com isso, cara. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.